Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. É com muita alegria que começamos mais um curso aqui no Cantinho, Doce Natal Volume 2. Essa aqui é a primeira parte da primeira aula, vamos começar a ver a confecção da nossa bonequinha Duende. As informações sobre a apostila vão estar aqui na descrição do vídeo para você. E assista essa aula de forma bem completa, pois as aulas serão contínuas, uma vai depender da outra, então não pule as etapas, combinado? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e, se possível, clique aqui na ferramenta Hypar, é uma ferramenta nova que ajuda aí na divulgação do canal. Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula, hein? Vambora! Vamos começar a confecção pelo rostinho aqui da nossa bonequinha. Então aqui eu já adiantei o recorte dos olhos, que é um recorte simples no filtro, e passei a chama do isqueiro em volta para poder selar. Já cortei também as sobrancelhas, que eu também passei a chama do isqueiro e fiz a marcação do rostinho. Então aqui eu furei o molde com uma agulha, posicionei no rostinho e fiz a marcação com a caneta fantasminha. Vou fazer o bordadinho aqui da boca utilizando a linha de costura comum com 4 perninhas de linha na agulha para dar um pouquinho mais de destaque. O pontinho que eu vou utilizar aqui é o ponto atrás, é um pontinho que eu uso bastante nas minhas peças. Outro pontinho que você pode utilizar aqui também que fica muito bonito é o ponto corrente, tá? Fica bem bacana para esse tipo de bordado. Lembrando que todos os pontos que eu uso nas aulas já ensinei aqui no canal e a playlist vai ficar aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, depois de finalizar a costura, eu arremato ali pela parte de trás, eu gosto sempre de dar 2 pontinhos e depois recortar o excesso da linha ali com a tesoura. Vamos aqui colar a franjinha, reparem que eu não apliquei a cola ali nas pontinhas, só mesmo na parte da frente. Posiciona no rostinho ali com bastante calma, bem centralizado. Para colar o cabelo de trás, eu gosto de juntar as duas partes do rostinho, deixar tudo bem alinhado e só depois colar o cabelinho, tá? Então, apliquei a cola na parte de cima e vou posicionar esse cabelinho ali também bem direitinho, bem centralizado. E aqui na parte de cima fica uma pequenina sobra do cabelo para ajudar depois na costura, tá? Então, aqui vamos esperar essa cola secar bem antes de fazer a costura e enchimento dessa cabeça para que o acabamento fique bonito. Enquanto isso, vamos montando o cabelo. Essa parte de trás aqui, eu recortei a parte inteira uma vez no feltro. E agora eu vou colar aqui os recortes, né? Os detalhes que eu fiz. Esses recortes também são recortes simples no feltro. Eu optei por não dublar, mas se você quiser, você pode dublar. Então, eu vou aplicando aqui com a cola de silicone fria, aos pouquinhos, como são partes maiores, né? Sempre bom aplicando a cola aos poucos. Quando chegar nessa parte de cima, eu vou aplicar a cola ali na linha do recorte, para não correr o risco de eu aplicar fora ali do desenho, tá? Então, aplico a cola bem nas bordinhas e vou apertando aqui para a cola dar aderência. Vamos seguir aqui agora colando a segunda parte, ó, ela vai encaixar com a voltinha ali da parte de cima da base. Encaixou, ela vai ficar com essa pontinha ali para fora. Vamos agora aplicando a cola de silicone fria aqui para segurar esse cabelinho no lugar. Vá sempre aplicando a cola aos pouquinhos, tá bom? E sempre com bastante cuidado. Reparem que eu aplico a cola bem nas bordinhas, isso é bem importante para que o acabamento da sua peça ele fique bem bacana. Aqui, se você preferir, pode substituir pelo papel termocolante, pela cola spray, o que você tiver acostumado aí para fazer dublagem. E aqui na última parte vamos fazer a mesma coisa, vamos aplicando a cola aos pouquinhos até posicionar todo o desenho do cabelinho, tá bom? Depois de colar todas as partes, esperar ela secar um pouquinho, se precisar você vem com a tesoura fazendo o refile, caso fique alguma bordinha ali sobrando. E depois finalizo aqui em volta com a chama do isqueiro para dar aquele acabamento bem bonito na peça. Vai ficar dessa forma aqui, tá? A parte das franjinhas menores eu vou dublar também. Vou utilizar a cola de silicone fria, aplicando a cola em todo o recorte, principalmente nas bordas. E vou aplicar em um outro pedaço de feltro, sempre pressionando ali a peça, né, para dar aderência. Aqui a gente vai esperar a cola secar e depois que ela secar, a gente vai refilar o feltro dessa forma, ó, para poder sair a dublagem. E depois eu finalizo com a chama do isqueiro em volta para dar aquele acabamento bem bonito. Aqui já deu tempo da franjinha, do cabelo da cabeça aqui secar, então vamos começar a costura. Comece o ponto caseado ali pela parte de dentro do cabelinho.
tá? Isso vai garantir um acabamento bonito aí depois na hora do enchimento. E aqui tem um detalhe, eu vou fazer o ponto caseado até o iniciozinho ali da orelha. Chegando ali, eu vou parar o ponto caseado e vou fazer a separação da orelha. Aqui eu vou usar o pontinho alinhavo para isso. Para quem já está acostumado a assistir aí as minhas aulas, já vai entender esse processo aqui, tá? Se você nunca assistiu, assiste esse processinho completinho, pois ele faz diferença no acabamento. Então, eu vou fazendo o pontinho alinhavo até o finalzinho ali da orelha. Finalizei o ponto, eu volto com a linha para dentro ali dos dois feltros, encaixo bem ela ali, ó, e volto ela lá para cima. Aí, eu vou passar com a minha agulha pela última casinha que eu fiz do último ponto caseado, vou puxar a linha e aqui eu vou retomar o ponto caseado normalmente, tá? Essa separação aqui eu faço para dar aquele aspecto mais natural na orelha quando a gente for fazer a parte do enchimento. Então, aqui vou seguir com o meu ponto caseado. Aqui eu escolhi uma bolinha, né, para poder fazer o brinco, então já vou aproveitar o ponto caseado aqui para poder fazer a aplicação. Eu também tenho uma aula aqui no canal onde eu ensino pontos de costura com pedras, né, com pedraria, com pérola. Então, vai estar também na playlist que está na descrição do vídeo aqui para vocês. Vou seguir aqui o meu pontinho e agora eu vou fazer até o outro ladinho ali do rostinho. Chegando aqui, vamos fazer o mesmo processo, só que agora no caminho inverso. Eu vou aplicar aqui o brinco, né, antes de seguir com a costura ali na orelha, o pontinho caseado normal. Vou parar o meu ponto caseado e vou fazer aqui o ponto alinhavo de separação da orelha. Se você quiser fazer a marcação aqui com a caneta fantasminha para facilitar, pode, tá? Então, faço o ponto alinhavo igual eu fiz do outro lado. Finalizado o ponto, eu volto com a linha para dentro ali das duas camadas de feltro. Passo a agulha na última casinha do ponto caseado que eu fiz, ó, que foi ali no brinquinho, e sigo fazendo meu ponto caseado, normalmente. Para o arremate da linha, eu vou dar mais um ponto em cima do último pontinho que eu fiz, entrar com a agulha entre os dois feltros, sair à frente e cortar a linha. Nessa primeira aula, eu vou mostrar bastante arremate para vocês, tá? Então, fiz a costura agora no cabelinho, ali na parte de cima. Quando chegar na parte do rostinho, onde iniciamos o ponto caseado, você vai pegar também o ponto de baixo para poder garantir que essa peça vai ficar bem fechadinha na hora do enchimento. Aqui para o arremate, eu dei mais um ponto em cima do último ponto, entro com a agulha pela parte de trás da costura, saio à frente e corto a linha. Do outro lado, eu vou iniciar o meu ponto também, ó, pegando o pontinho de baixo ali que eu fiz, né, no rostinho da boneca. Eu gosto de dar 2 pontos aqui no início, no mesmo lugar, para segurar bem a costura, e depois sigo o ponto caseado normal. Deixo a abertura na parte de cima e aqui eu vou mostrar para vocês a parte de enchimento mais completa para que você possa seguir aí durante as próximas aulas. Então, não pule os processos dessa primeira aula, tá certo? Eu começo fazendo um preenchimento com pouca fibra em toda a borda da peça, principalmente em peças que são arredondadas, essa técnica ela ajuda bastante. Então, depois de encher bem as bordinhas ali, eu começo a colocar o enchimento na parte mais central, mas sempre também jogando para as laterais ali para segurar essa primeira fibra que eu coloquei para fazer a modelagem do rosto ali na costura, tá? Então, vou enchendo aqui a parte central, para ela segurar bem esse enchimento, bem o formatinho do rosto. Aqui, gente, não economizem fibra, tá? Leva bastante fibra mesmo. Então, eu vou colocando, aqui eu já coloquei uma quantidade boa. Agora, eu vou acertar o cabelinho da parte de trás ali, ó, puxando. Vou fechar um pouco mais essa costura. Essa questão de você ir fechando a peça aos pouquinhos e enchendo aos poucos também ajuda muito no processo de enchimento. Então, siga essas etapas direitinho que seu enchimento vai ficar bem bacana. Então, vou fechar um pouquinho mais a minha aqui a costura, ó, sempre juntando bem as duas partes do feltro, pressionando bem ali com os dedinhos, como eu tô mostrando pra vocês. E agora, eu vou colocar mais enchimento, tá? Conforme eu for diminuindo a costura, eu sigo enchendo a peça, principalmente ali, gente, nos cantinhos de cima, que é onde costuma ficar bem sem fibra. Reparem que a parte de baixo já tá bem cheinha, tá? Mas a parte de cima, então, a gente tem que dar esse carinho aí.
Vou fechar mais um pouquinho aqui a costura, deixar uma abertura bem pequenininha. E aqui agora eu vou utilizar uma tesoura para me ajudar nesse processo de enchimento, ó. Então, eu vou colocando a fibra, empurrando principalmente ali para as laterais da parte de cima, tá? E você vai apertando e vai sentindo aí a sua peça. Ela não precisa ficar estufadona de fibra, mas é necessário preencher bem. Aqui para o arremate, eu vou dar um ponto em cima do primeiro ponto que eu fiz. Vou dar mais um pontinho à frente, que é para travar bem essa costura e a peça não abrir. Vou entrar com a agulha ali no meio da costura, sair à frente e cortar a linha, tá bom? E assim vai ficar a nossa peça. Depois você vem modelando ali direitinho com a mão para ela ficar bem direitinho. E sobre a orelha, olha só como fica bem bonito o acabamento depois da peça preenchida. Fica bem legal. Vamos seguir aqui agora fazendo o casaco da nossa menina duende. Antes de fazer a costura da peça, eu fiz aqui a marcação com a caneta fantasminha dos desenhos, tá? O desenho é livre, mas eu vou deixar a marcação lá no molde para vocês. Eu estou utilizando aqui a linha de costura comum com 4 perninhas de linha na agulha e vou fazer o ponto atrás aqui para fazer o bordadinho, o mesmo ponto que eu utilizei lá na boquinha da nossa bonequinha. Lembrando que a playlist está disponível para vocês aqui na descrição do vídeo com os pontos de costura. Finalizei o bordado, arrematei na parte de trás e agora eu vou fazer um detalhe com a linha vermelha. Eu estou utilizando 2 perninhas de linha na agulha e eu vou trabalhar aqui com ponto nó francês. Eu gosto de começar travando a minha linha ali na parte de trás da peça para poder começar o meu ponto. Então, eu passo com a minha linha ali, eu vou dar aqui 6 voltinhas na agulha com a linha. Deixe as voltinhas ali bem juntinhas na pontinha da agulha e volte com a mesma, ó, bem pertinho do buraquinho que você entrou para poder formar ali um nozinho. Eu vou repetir esse processo aqui mais algumas vezes até formar um pequeno desenho aqui que vocês já vão ver e eu também deixei a marcação lá no molde para vocês. E esse pontinho também vai estar na playlist que eu deixei para vocês aqui na descrição do vídeo. Aqui para esse desenho eu vou fazer 3 pontinhos, tá? Para cada marcação ali que eu quero e finalizar arrematando na parte de trás. Aqui agora eu vou utilizar a linha de costura, também um verde mais escuro com 4 pernas de linha na agulha, só para fazer um detalhezinho aqui nessa parte vermelha. Então, são pontinhos simples, ó, pontinhos retos que eu vou fazer. Eu nem marquei aqui com a caneta fantasminha, porque são pontinhos bem simples. Vou repetir aqui nas outras bordados, né, para ficar bem bonitinho. E agora sim, vamos posicionar a parte da frente ali na parte de trás, bem alinhado. E vamos fazer a costura da parte de cima até a parte de baixo ali, ó, com ponto caseado. Na hora de arrematar, eu vou fazer mais um ponto ali em cima do último ponto e vou entrar com a agulha pela parte de trás da costura, sair à frente e cortar a linha. Agora é só repetir o mesmo processinho ali do outro lado do casaco, é a mesma coisa, ele vai ficar desse jeito aqui, agora é só reservar, tá bom? O bracinho, gente, aqui eu também fiz o bordadinho na parte de baixo, na mesma forma que nós fizemos no casaco, e vou fazer o ponto caseado ali na lateral até a parte de cima. O bracinho, eu fiz o ponto caseado, começando pela parte de cima, parei ali na mãozinha para poder fazer o enchimento, tanto da mãozinha quanto do dedinho, tá? São 2 partes bem pequenininhas, então é interessante que você faça dessa forma. Depois é só seguir com o ponto caseado até a parte de cima, deixar a abertura ali para o enchimento e finalizar a costura como fizemos lá na cabeça da nossa bonequinha. Agora, vamos encaixar o bracinho ali na manga, onde já começamos a costura. Vamos ajustar bem direitinho e vamos seguir com o nosso ponto caseado. Nessa parte aqui não precisa aplicar cola, tá? Vai ficar desse jeitinho aqui os bracinhos da nossa boneca. Para a montagem do pezinho, eu comecei aplicando a cola na parte interna ali do sapatinho e vou encaixar a parte do pé da nossa bonequinha. Então, encaixa ali bem direitinho. E aqui, ó, gente, reparem que a parte de trás eu escondo bastante essa parte do pezinho da boneca, tá? E ali na parte de cima fica uma sobrinha do feltro vermelho para costura. Feita essa parte, a gente vai deixar aqui a cola secando e vamos montando a sola. Eu começo aqui juntando as 3 camadas de papelão com a cola de silicone fria, ó, dessa forma.
E depois de unir aqui as 3 camadinhas, eu vou aplicar a cola novamente no papelão e vou juntar no recorte do feltro aqui, que é a nossa sola que vai juntar com o sapatinho, tá? Esse recorte ele tem uma ponta um pouquinho mais pontudinha, que é a parte da frente, tá? Só se atente a isso. E aqui eu vou aplicar esse detalhezinho para dar um charme no sapatinho. Eu estou utilizando aqui a linha marrom, que é a cor da pedrinha que vai ficar para frente, então assim fica mais discreto. Então ali, ó, você acha o meio do pezinho, eu vou começar aplicando a bolinha verde que vai ficar em cima. Então, eu venho com a minha linha ali e vou passando por essa bolinha, tá? Aqui é uma aplicação simples, aplicação de pedrinha mesmo, tá? Não tem muito mistério, é só ir passando a linha. Eu normalmente passo umas 3 vezes para segurar bem essa pedrinha ali no lugar. Então, aqui eu vou mostrar mais um pouquinho do processinho para vocês, mas reparem que é bem simples. Depois de aplicar aqui a primeira pedrinha, eu venho com a segunda. E aqui um detalhezinho, tá? Depois de aplicá-las separadamente, eu venho com a linha, passo ali, ó, pela parte de trás, depois passo pelas 2 bolinhas. Isso vai garantir que elas fiquem bem alinhadinhas no lugar. Volto com a linha ali para a parte de trás, passo mais uma vez e faço o arremate ali na parte de trás para travar bem essa costura, tá? Lembre sempre de fazer um arremate bem feito para não correr o risco aí da sua costura soltar. Corto o excesso da linha, junto a parte de trás do sapatinho ali, passo o pontinho caseado, dessa forma, e agora vamos montar com a sola. Lembrando que a parte pontudinha da sola é um pouquinho mais, voltada para frente, para que ela possa juntar com o desenho do sapatinho. Então, encaixou ali a parte da frente, alinhou tudo direitinho, vamos começar o ponto caseado simples, tá? Para fazer a união aqui dessa sola com o sapatinho. Então, a gente vai dar toda a voltinha até completar toda a costura e arremato dando mais um ponto em cima do primeiro ponto que foi feito, mais um pontinho à frente, tá bom? E depois entro com a agulha ali pela parte de baixo ali da costura, ó. Passo a agulha à frente e depois corto a linha. Eu tô mostrando bastante esse processo de arremate aqui, porque nas próximas aulas não vai ter, tá? Eu não vou mostrar mais esse processo, então vai ficar tudo aqui na aula 1. Agora, vamos fazer o enchimento desse sapatinho ali da parte da frente, ó. Eu vou colocar a fibra e vou empurrando bem com a tesoura, que é para ajudar a dar aquele formato mais pontudinho ali na frente. Então, essa parte é interessante que ela fique bem cheinha, tá? Enquanto eu vou finalizando aqui o enchimento, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, para não perder as próximas novidades aí, tá? Então, o sapatinho fica desse jeito, com um espacinho ali pra gente encaixar a perninha. Aqui na perninha eu fiz a marcação, tá? Com a caneta fantasminha, tem essa marcação lá no molde para vocês. Depois de alinhar bem ali as 2 partes da perninha, eu vou fazer o ponto caseado, começando pela parte de cima, vou dar toda a volta e vou parar ali onde nós fizemos a marcação com a caneta, tá? Parei ali nessa marcação, vou fazer o enchimento da perninha. Então, aqui eu vou compactando bem a fibra. É importante que essa parte de baixo, principalmente ali, fique bem cheinha, que é para encaixar bem no sapatinho. Então, vou fazendo o enchimento dessa parte. Quando chegar ali na marcação, eu vou parar o enchimento e já vou aproveitar aqui para fazer o pontinho alinhavo, que é o pontinho de separação, o mesmo pontinho que nós fizemos lá na orelhinha da nossa bonequinha. Chegando ali do outro lado, ó, eu aproveito o ponto caseado para poder fazer o arremate da costura, que minha linha tá pequena, então eu já vou fazer aqui esse arremate, tá? Passo com a agulha ali pela parte de dentro, corto a linha e aqui eu vou emendar a minha outra linha, porque o outro pedaço estava muito pequeno. Eu já mostrei como fazer emendas de linha aqui, como eu trabalho com a linha para o ponto caseado também na playlist que eu deixei aqui para vocês. Na parte de cima não precisa fazer o ponto caseado, tá? Pode deixar abertinho. Vamos agora fazer a montagem aqui do pezinho. Então, a gente faz essa abertura ali, ó, aplica a cola bem na parte central do pezinho. Aqui o cuidado que a gente vai ter que ter é não deixar essa cola escorrer para as laterais aqui e grudar o nosso sapato, tá?
Encaixei o pezinho, então eu já venho ali com uma tesourinha, um palitinho, alguma coisa, só para garantir que a cola ela não grudou ali no sapatinho para não atrapalhar o nosso enchimento. Depois que a cola secar bem, a gente vai finalizar o enchimento do pezinho. Então eu vou começar ali pela lateral e reparem que eu vou sempre jogando a fibra para frente, porque se faltar fibra ali, né, o pé fica murchinho, o acabamento não fica bom. Então a gente vai aplicando a fibra, vai jogando para frente até que ela preencha todo esse entorno ali do pezinho para deixar ele bem gordinho, bem bonitinho. Então, ó, tá vendo como ele tá bem murchinho, depois do enchimento ele fica assim, bem gordinho. E aqui para fazer o acabamento eu tô utilizando a linha de costura com 2 pernas de linha na agulha. Se você preferir, pode utilizar a linha pipa, tá? Mas eu gosto de usar sempre a linha na cor do feltro. Então, aqui eu começo travando a minha linha ali na parte de baixo, né, no feltro vermelho, utilizando o ponto caseado ali como a base. E vou fazer aqui o meu pontinho invisível, que é um pontinho bem bacana para a união de peças. Então, eu pego um pedacinho da perna e um pedacinho do sapatinho. E na hora de pegar o pedaço do sapatinho, reparem que eu não pego na borda do feltro, eu pego um pouquinho abaixo, tá? Isso é para garantir um acabamento bonito para sua peça. Depois de fazer alguns pontinhos, você vem e puxa a linha. Vamos seguir fazendo a mesma coisa aqui na parte da frente, tá? Puxando sempre a linha ali aos pouquinhos. E aqui, ó, eu jogo a bordinha do feltro do pezinho para dentro para poder fazer a costura. Então, vou pegando a parte da perninha, vou pegando a parte do pezinho, sempre em pouquinhos pontos, porque aqui eu tô trabalhando com a linha de costura comum, tá? Então, vá fazendo os pontinhos aos pouquinhos e já vá puxando para não correr o risco da sua linha arrebentar. Então, aqui, ó, puxou a linha, continuo fazendo o meu pontinho até chegar na parte de trás novamente. E aqui pro arremate, eu vou dar o meu último ponto e vou aproveitar o ponto caseado do sapatinho para poder deixar esse arremate aí bem escondidinho. Depois de finalizar aqui os meus pontinhos de arremate, eu entro com a agulha ali, ó, na parte do sapatinho, saio à frente e corto a linha. E aqui, para dar mais um acabamento ainda, já que esse pezinho vai ficar aparente, eu venho raspando o feltro ali com a agulha para disfarçar ainda mais esse pontinho invisível, tá? Você pode fazer isso tanto na parte de trás quanto ali na parte da frente, que vai ficar bem bacana aí o acabamento desse pezinho, ó. E aí eu vou repetir o mesmo processo ali do outro lado. Agora vamos montar o corpinho da nossa bonequinha. Então vamos começar aplicando ali a parte do corpinho, né, na parte do pescoço, com um pouquinho de cola de silicone fria. E vamos repetir o mesmo processo com a parte de trás. Eu gosto daquela técnica de alinhar e depois colar a outra parte para ficar tudo bem certinho. Vai ficar dessa forma. Aqui a gente vai fazer uma costura na parte de baixo só para poder dar um volume nessa peça, tá bom? Então, essa parte que tá abertinha ali, a gente vai juntar dessa forma e fazer o ponto caseado. Então, aqui eu dei 3 pontos no mesmo lugar e cortei a linha para poder arrematar, ó, vai ficar desse jeito. Vamos fazer nas duas partes do corpinho, tá bom? Agora, para a estrutura do meu corpinho, eu gosto de utilizar esse arame, que é um arame galvanizado, você compra em loja de material de construção, tá? Eu cortei aqui essa medida que eu vou deixar para vocês aí na tela, e eu venho com o meu alicate para poder dobrar. Aqui tem que ser um alicate grande, porque essa bitola que eu tô usando aqui, ela é bem espessa, né, do arame, ela é mais durinha. Então, aqui eu vou medir no corpinho e vou dobrar a outra ponta para deixar aqui no tamanho. Eu gosto sempre de dobrar essa pontinha porque eu acho que fica mais seguro, tá bom? Apesar de ser uma peça decorativa, não é uma peça indicada para criança brincar, deixem sempre isso bem claro. É sempre bom a gente ter aí bastante passos para segurança, né? Então, dobrar as pontinhas do arame aqui é bem legal. Agora eu vou cobrir esse arame com um pedacinho de feltro, um retalhinho que você tiver aí qualquer, tá? É só o suficiente para cobrir mesmo esse arame. Então, eu aplico a cola, posiciono o arame e depois eu vou aplicando a cola aqui e vou enrolando esse arame no feltro até cobrir ele completamente. É só o suficiente mesmo para cobrir, não precisa deixar
é uma estrutura super grossa não, tá? Lembrando, gente, que essa é a minha forma de estruturação. Se você tiver outra forma aí de preferência, você pode usar tranquilamente. Vou cortar o excesso do feltro, vou recortar agora aqui um retalhinho também para fazer um reforço ali no corpinho. Aqui, gente, esse corpinho não tem diferença na gola da parte da frente e da parte de trás, então você pode escolher qualquer parte aí para ficar sendo a parte de trás. Então, vou aplicar aqui a minha estrutura na parte do corpinho que vai ficar voltada para trás. Comecei aplicando o reforço ali na parte de baixo, depois venho aplicando a minha sustentação de arame. Espera a cola secar bem. Vamos unir aqui agora a parte da frente, costura com costura ali na parte de baixo. Sugiro que vocês coloquem uns grampinhos aqui para segurar antes de fazer a costura, para que não corra nenhum risco aí da sua peça sair do lugar. Agora vamos começar a costura ali pelo pescoço. Fiz a costura, parei o ponto caseado ali, ó. Vou dar o meu último ponto para poder fazer o arremate. É o mesmo arremate que a gente já fez aí ao longo da aula, tá certo? Feita essa parte, agora vamos fazer a emenda ali da linha vermelha. Eu trabalho com essa argolinha aqui na ponta. Então, eu passo com a minha agulha pela última argolinha ali do último ponto que eu fiz, ó, do corpinho. Travo a minha argola ali no lugar. Aqui eu gosto de dar mais um ponto no mesmo lugar para travar bem a costura. E depois aqui de travar bem esse pontinho, eu sigo fazendo o meu ponto caseado normalmente aqui em volta da peça, até chegar ali do outro lado, tá? Aqui o processo de enchimento é o mesmo que eu mostrei para vocês lá na cabeça, então eu começo enchendo os cantinhos da peça para depois encher o meio. Então, ó, vou empurrando a fibra contra a costura pelos cantinhos e depois venho preenchendo o meio. Vai ficar dessa forma. Vou fechar um pouquinho mais a costura, que é também aquele processo que eu ensinei lá na parte do enchimento da cabeça, né? Fechei mais um pouquinho, vou colocando mais um pouquinho de enchimento aqui para poder preencher essa parte que eu tô costurando ali principalmente, tá? Então, a parte do enchimento realmente é uma parte que vai exigir bastante paciência de vocês. Então, aqui agora eu vou finalizar a minha costura com a linha vermelha, já fiz ali o meu ponto de arremate. E vou fazer agora a união com a troca de linha. Aqui eu já troquei a cor de linha na agulha, agora eu vou passar com a agulha pela última casinha do último pontinho que eu fiz aqui no feltro vermelho. E depois eu vou seguir com o meu ponto caseado aqui no feltro do pescoço. Essa é a parte mais chatinha aqui de fazer na peça, então façam com bastante calma, com bastante carinho, que vai sair. Tá bom? Então aqui eu vou fazendo meus pontinhos com calma, sempre alinhando bem ali as duas camadinhas do feltro para nossa costura ela ficar bem retinha. Então aqui vou seguir fazendo o meu pontinho, mais um pouquinho para fechar esse pescoço, ó. Vou dar 2 pontinhos no mesmo lugar para travar a linha e me auxiliar aqui no enchimento, que é para essa costura não ficar abrindo. Então, parei um pouquinho aqui a costura, vou seguir com o enchimento, principalmente ali na parte do ombro, né? De onde a gente está vindo fazendo a costura, que é para ela não ficar murchinha. Então, aqui vai trabalhando bem com a fibra, com bastante cuidado, para não esgarçar também o seu feltro do pescoço. Depois de encher bem essa parte de cima, eu vou seguir com o meu ponto caseado no pescoço, ó, até a parte de cima. E para finalizar a costura, dou mais um ponto em cima do último ponto, entro com a agulha pela parte de trás, saio à frente e corto a linha, que é o nosso arremate aí mais comum de ser usado. E agora vamos preencher aqui o pescoço. Apesar dele ter a estrutura, a gente precisa colocar o enchimento, que é para ficar aí um formato bem bonito. Então, ó, depois de bem preenchido, o corpinho vai ficar desse jeito e o pescocinho bem firme, tá? Vamos reservar essa parte aqui. Para o vestido, a gente vai encaixar ali no corpinho, tá? Só para ver a posição. Prega ali um alfinetinho para segurar no lugar e posicione o casaco. Isso para que a gente tenha uma ideia certinha ali de onde o vai fazer a união, para a gente poder colar os botões aqui no vestido. Na verdade, eu vou costurar, né? Nem vou colar. Colar poderia ser lá no final, quando a peça estivesse pronta.
Então aqui eu vou dobrar a minha peça ao meio para saber se eu marquei certinho, ó, meus pontos ficaram um pouquinho pro lado, então só vou ajustar eles aqui mais pro meio. E eu escolhi essas pedrinhas para costurar aqui no meu vestido. Eu começo prendendo a linha na parte de trás e depois venho aplicando aqui as minhas pedrinhas, igual nós fizemos lá no sapatinho, tá? Eu gosto sempre de passar aqui pelo menos 3 camadinhas de linha, né? E depois de fazer a união, coloquei minhas pedras bem pertinho uma da outra, ó, eu passo a linha unindo todas elas para que elas fiquem bem juntinhas e não saiam ali do lugar. Passo a linha aqui 2 vezes e arremato na parte de trás e assim vai ficar o vestido da nossa bonequinha. Para o gorrinho, o que eu fiz aqui? Eu vou posicionar essa parte de baixo ali para poder colar as minhas tirinhas, para ter noção da altura delas ali. Então, eu vou trabalhar aqui com a cola de silicone, ó, aplicando, né, em toda a minha tirinha. Cuidado ali só com a borda de fora, porque a gente vai costurar, né? Então, não exagera na cola. Então, posicionei a tirinha e vou colar as outras aqui da mesma forma, seguindo o desenho aí do gorrinho. Depois de fazer a colagem, a gente junta ali a parte de trás, faz aquele alinhamento para colar as tirinhas da parte de trás e ficar tudo bem certinho. E aqui eu vou alinhar as bordinhas, eu não vou deixar sobra desse detalhe de listra, tá? Vou juntar as duas partes do gorrinho e fazer o ponto caseado em volta. Aqui eu vou utilizar a linha vermelha em tudo, eu não vou trocar a cor de linha ali nas nossas faixinhas. O detalhe branco desse de baixo, eu optei nesse processo aqui em fazer a colagem. Se você quiser costurar, pode, tá? Então, eu vou fazendo a união com a cola quente e depois venho refilando aqui se for necessário e finalizo com a chama do isqueiro. Vai ficar dessa forma. Para a primeira camada do pompom, eu repeti esse mesmo processo de dublagem com a cola quente e recortei mais 2 moldes, que é para a gente dar um volume nesse pompom. Então, eu vou fazer essa dobradura que eu tô mostrando aí para vocês, ó. Na primeira parte, vou abrir aqui as pétalas, que ele fica parecendo uma florzinha, né? Aplico a cola na parte de baixo e junto essa segunda camada ali, ó. Vou aplicando a cola e juntando as pétalas nesse miolo que nós fizemos. Depois é só finalizar aqui com a chama do isqueiro para tirar aqueles pelinhos, né, do feltro que costumam ficar. E vamos colar aí esse relevozinho, né, na basezinha que nós fizemos ali dublada. Feita essa parte, vamos agora para o azevinho. Então, aqui eu recortei o molde, né, num feltro em tom mais claro. Tô usando um outro de feltro mais escuro pro fundo. E vou fazer o detalhe do bordado aqui da folhinha. Eu gosto sempre de fazer a mão livre, porque é um bordadinho bem simples. Mas se você quiser, pode sim marcar com a caneta fantasminha, se você achar que é mais fácil. Mas como você pode ver aí, são bordados bem simples, então agiliza o processo fazer assim a mão livre, tá bom? Eu prefiro. Agora eu vou encaixar a segunda folhinha ali também, ó, no nosso feltro, e vou fazer a mesma marcação de bordado que eu fiz lá na primeira folhinha. Depois de arrematar, eu venho aqui refilando e vou deixar uma sobra desse feltro mais escuro no fundo aqui para dar mais uma camada. E agora aqui eu vou aplicar as bolinhas que eu escolhi. Aqui eu optei por botar uma num tom de ouro velho, que eu acho bem bonito, né? Eu vou usar ele em todas as peças aí. E depois 2 bolinhas vermelhas para finalizar. Aqui, ó, na parte do gorrinho eu já fiz o ponto caseado nele. Agora vamos colar esse detalhe branco na parte de baixo. Então, começo posicionando ali uma das partes. Junto a parte de trás para fazer, né, deixar tudo bem alinhado e aplico a cola também ali no gorrinho para posicionar. Finalize também a colagem ali, ó, na parte de cima para dar o acabamento e não ficar solto, né, esse detalhe. E ali nas bordinhas eu vou aplicar um pouquinho de cola, mas se você preferir, você pode inclusive finalizar essa colagem lá na cabeça da bonequinha, tá? Eu vou indicar que vocês façam isso porque fica mais fácil para você delimitar. Vamos colar aqui o nosso azevinho. Então, apliquei a cola, vou posicionar ali no nosso gorrinho. E aqui eu vou colocar um pouquinho de fibra. É bem pouquinha mesmo, tá? Só para dar um leve volume aí nesse gorrinho. Então, vou colocando aqui para deixar ele estruturado.
E assim vamos finalizando a nossa peça. Agora é só colar o pomponzinho ali na borda e o nosso gorrinho ele vai estar pronto. Olha só que gracinha que ele fica, bem bonitinho. Aqui eu vou fazer também o lacinho que a nossa bonequinha vai ter lá no vestido, então é só dobrar as perninhas ali para dentro, ó, fixando com a cola quente e depois com qualquer retalhinho que você tenha aí do feltro, eu recorto uma tirinha, tá? E depois vamos aplicar ali no meio do lacinho para dar o acabamento. Depois de colar a tirinha na parte da frente, a gente aplica a cola ali na parte de trás, junta as duas perninhas, pressiona bem, ó, até a cola secar e depois já corta o excesso. E assim finalizamos a primeira parte aqui da nossa aula. Primeira parte da aula concluída e vamos dar continuidade na nossa bonequinha na nossa parte 2. Eu espero você lá, ok? Tchau, tchau!